Então, pessoal, antes de a gente ir para a parte de apresentação, que eu vou compartilhar a tela com vocês, eu queria dizer algo aqui que é importante, não é? Algumas pessoas fizeram perguntas logo no primeiro dia. E na verdade, eu não vou deixar de responder essas perguntas. Essas perguntas serão respondidas. Sendo que algumas delas serão respondidas à medida em que nós formos apresentando aí o nosso material. E outras, elas vão ter que ser respondidas de uma forma mais objetiva. Por exemplo, a pergunta que foi feita por uma jovem, eu agora não lembro qual foi a jovem que fez, sobre a questão de como nós provarmos com fontes extra-bíblicas a autenticidade da Bíblia. Isso nós já estamos fazendo agora, com esse material que nós estamos apresentando. Na semana retrasada, semana passada e o de hoje também. A questão de Jó, nós vamos ter que ter uma sessão especial para poder apresentar a questão de Jó. Por quê? Porque essa questão não estava dentro do programa, a outra estava, mas essa não. Então, eu vou apresentar logo, talvez na semana que vem, eu vou ver aí, nós vamos apresentar essa questão de Jó ter sido o primeiro livro escrito e também sobre a autoria de Moisés, que essa foi a pergunta que foi feita, tá bom? Hoje nós vamos continuar, nós ainda estamos dentro da nosso primeiro tema, são 3 aulas dentro do primeiro tema, que é a história do texto bíblico. Então hoje nós vamos apresentar para vocês um tema que eu gosto muito, muito importante, para poder demonstrar a autenticidade da Bíblia, como algo realmente autêntico, algo realmente real. Tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui agora a tela. Tá bom? E nós vamos estudar, então, esse assunto, que é um assunto muito interessante. Tá? É a história do texto bíblico. Nós estamos na nossa 3ª aula, mas dentro do tema da história do texto bíblico. Tá bom? Importante a gente realçar isso. E o nosso tema de hoje é o papel da arqueologia na confirmação da autenticidade bíblica. Eu vou falar para vocês hoje a respeito da descoberta da Pedra Moabita. Esse é um tema que me fascina muito. Eu gosto muito de arqueologia. Até porque eu tenho lido alguns materiais, eu vou mostrar para vocês depois, a arqueologia sempre vai numa direção paralela à Bíblia. Jamais algum arqueólogo vai utilizar a arqueologia para poder contradizer a Bíblia. Ele pode tentar, mas se ele fizer isso, ele vai encontrar muita contradição, muitos argumentos viáveis, factíveis, contra a argumentação dele. Então, normalmente, os arqueólogos não se atrevem, né? Eles não mexem com isso, porque eles sabem que a arqueologia ela vai mostrar realmente a autenticidade da Bíblia. E hoje eu quero apresentar para vocês aqui essa história da Pedra Moabita, que talvez alguns de vocês conheçam. Possivelmente não todos conheçam, mas eu acredito que muitos de vocês conheçam essa história, né? Uma história bem típica, né? Bem interessante, vocês vão gostar bastante. Primeiro eu vou falar um pouquinho a respeito do reino de Moabe. Ele é citado na Bíblia. Eu queria convidar vocês para abrir, vamos começar aqui abrindo a Bíblia, né? Segundo livro de Reis, capítulo 3, versos 4 e 5. Segundo Reis, capítulo 3, versos 4 e 5, na minha Bíblia está marcada. Está escrito assim: Então Mesa, ou Messa, como dizem algumas versões, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Depois vocês façam uma leitura até o versículo 17. Aliás, até o versículo 27, o capítulo todo, para vocês poderem pegar toda a história, né? Tudo é muito interessante o que nós vamos abordar hoje. Então, esse reino de Moabe, o rei de Moabe pagava tributo a Israel, pagava tributo a Acabe. Sendo que depois que Acabe morreu,
o rei de Moabe não estava mais disposto a continuar pagando tributo, então ele se revolta contra o reino de Israel. Então esse rei, Messa, ou Mesha, como diz lá, não se pronuncia no original, o rei de Moabe, ele foi vitorioso nessa revolta dele, e aí, como uma comemoração dessa sua vitória, ele mandou erigir, então, um monumento, que ficou conhecido como a Pedra Moabita, ou Estela de Messa. Tá? A gente conhece aí mais como Pedra Moabita. Ela era uma pedra de basalto azul escuro, e ela foi encontrada no ano de 1868 por um missionário alemão, F. Klein, em Dibon, que fica na Transjordânia, no antigo território moabita mencionado em Isaías 15:2. Eu acho que eu coloquei esse texto aqui, deixa eu ver aqui, coloquei. Diz assim: sobe-se ao templo, a Dibon, aos altos, para chorar. Nos montes Nebo e Medeba lamenta Moabe. Todas as cabeças se tornam calvas e toda a barba é rapada. Isso aí falando, por exemplo, da escravidão. Normalmente, quando um povo invadia uma determinada cidade, uma determinada região, como uma forma de humilhar o adversário, eles raspavam a barba, a cabeça, né? Isso aqui está dizendo, fazendo uma referência a isso. A questão é, muitos críticos da Bíblia diziam que esse povo de Moabe só era mencionado na Bíblia, que a Bíblia contava umas histórias que não podiam ser atestadas cientificamente, porque ela apresentava alguns personagens, alguns nomes de lugares, algumas situações que só constavam ali mesmo na Bíblia, e que isso fazia com que houvesse uma dúvida. Então as pessoas diziam: isso é mito, isso é uma história inventada, na realidade isso é um triunfalismo do povo antigo de Israel. Essa pedra moabita, ela é mais uma evidência de que aquilo que está narrado é real, foi um fato, isso aconteceu. Por isso é que eu estou apresentando esse material para vocês aqui hoje. Então, esse indivíduo chamado Clément Ganot, um jovem funcionário do consulado francês de Jerusalém, ele vai ter um papel muito importante, porque essa pedra ela foi descoberta por esse missionário. Você pode até encontrar aí na internet, você vai encontrar no YouTube alguns filmes. Hoje tem muitos filmes eles reproduzindo essa história, né? Que o missionário ele encontra essa pedra, e é lógico, né? Essa pedra tinha dono, ela estava em um território que tinha dono. Mas ele ficou muito impressionado, esse missionário. Muito impressionado. E aí esse indivíduo chamado Clément Ganot, ele era um jovem funcionário do consulado francês de Jerusalém, ele solicitou a um árabe que fizesse uma cópia com grafite, né? Pegasse lá um pedaço de papel e fizesse uma cópia reversa, né? Riscando assim um grafite por fora. Tem uma outra versão que diz que o próprio missionário, ele mesmo tirou uma cópia, né? Enfim, as histórias às vezes elas se divergem um pouco, mas a verdade é que foi feita então uma cópia. Essa cópia também, ela foi feita pelo menos umas 2 cópias antes dessa pedra ser quebrada. Então as autoridades alemãs, porque o missionário era alemão, convencido da importância, da autenticidade daquela pedra, eles ofereceram aí o valor de $400 pela compra daquela pedra e aos donos da pedra, aos árabes. Mas aí havia aí alguns residentes franceses em Jerusalém e eles perceberam que a pedra era muito importante arqueologicamente, né? Historicamente, ou seja, era importante cientificamente. Eles foram lá e ofereceram $1.800. Os proprietários árabes eram pessoas iletradas, né? Pessoas envolvidas num certo misticismo, acharam que a pedra podia ter algum poder mágico. Existem algumas versões que dizem que possivelmente eles achassem que tivesse ouro ali dentro ou tivesse alguma pedra preciosa. Mas a maioria das versões dizem que, na verdade, eles pensavam que essa pedra podia ter poderes mágicos, encantamentos e tudo mais. Aí o que eles fizeram? Eles prepararam um forno e colocaram aquela pedra naquele forno, no fogo.
quando a pedra estava bem aquecida, eles iam e jogavam água fria. Eles fizeram isso por 3 vezes. Na terceira vez, a pedra trincou. A pedra se fragmentou. Em pedaços grandes, mas ela se fragmentou. É claro que ficaram alguns pedacinhos pequenininhos que não houve como recuperar. Não é? Infelizmente, aconteceu isso. Aí eles distribuíram esses pedaços entre eles mesmos, né? Como uma forma de amuleto, uma forma de sorte, uma coisa assim. Mas o Clément Ganneau, ele recuperou a maior parte desses pedaços. Ele conseguiu fazer isso. E aí, usando aquela impressão que ele tinha feito antes, né? Aí ele foi fazendo uma espécie de um quebra-cabeça dirigido por aquela cópia que ele já tinha. Então, ele foi montando ali numa forma, ele foi montando a pedra novamente, por isso que a pedra tem aquele formato ali que eu mostrei para vocês a princípio. Né? Então, praticamente, ele reconstruiu a pedra conforme o seu modelo original. Né? Aí, o Museu do Louvre se tornou o proprietário dessa pedra no ano de 1873. Então, o conteúdo da pedra, né? Vamos ver um pouquinho que o conteúdo da pedra moabita. Então, a inscrição que está na pedra, ela vai suplementar aquilo que já está escrito lá em 2 Reis, no capítulo 3. Aliás, se você ler o livro de 2 Reis todo, vai ser bem interessante para você entender esse plot aí, tudo isso que aconteceu naquela época. Né? Então, há relato do reinado de Onri, Acabe, Jeorão e Josafá. Então, como nós falamos anteriormente, nós tínhamos dito que Onri, ele subjugou Moabe e ele recebia tributo anual. Acabe também recebia esse mesmo tributo de Messa. Eu coloquei aí o texto de 2 Reis 3, versículo 4 e 5. Né? 100.000 cordeiros e lã de 100.000 carneiros. Tá? Mas aí leiam depois até o versículo 27 para vocês poderem pegar aí o projeto todo. Aí, como nós havíamos dito, no final do reino de Acabe, Messa se recusou a continuar pagando tributo, né? E os aliados de Israel, Judá e Edom, marcharam contra ele. Então, os moabitas fugiram para a fortaleza de Kir-Hareset, onde Messa ofereceu seu filho como oferta queimada a Quemós, que era o seu deus. Isso causou uma espécie de abominação. Os israelitas acabaram se retirando dali e ele ficou livre. Né? Aí, a pedra moabita, ela foi erigida por esse rei Messa em homenagem ao deus Camós, por ele ter, digamos, na cabeça dele, na cabeça de Messa, por Quemós tê-lo livrado das garras dos israelitas. Isso aí aconteceu em torno do ano de 850 a.C. e foi feito para comemorar a libertação do jugo de Israel. E a gente vai observar, eu passei para vocês aqui, eu só não passei no original, que eu acho que vai ficar muito maçante, mas eu passei a transcrição em português do que está escrito lá no idioma semita. Tá? Eu coloquei aqui para vocês. E aquilo que realmente é importante, eu marquei em amarelo. Tá? O que está escrito lá na pedra? Está escrito assim: eu sou Messa, filho de Quemós. Esse iate aqui é uma partícula que aparece lá no original. Né? E aí ele colocou aqui entre esses colchetes. Né? Aí ele diz assim: eu sou Messa, filho de Quemós, rei de Moabe, o de Bonita. Meu pai reinou sobre Moabe 30 anos. E eu reinei, aqui passa para a terceira linha, após meu pai. E construí essa Bamate para Quemós. Você vê que algumas palavras aqui não foram traduzidas, tá vendo? Porque ou estavam fragmentadas, não se conseguiu recuperar a palavra toda. Algumas palavras a gente não tem uma tradução exata, entendeu? Aí ficou desse jeito aqui. Então, e construí esta Badá para Quemós, em Carpor, BMS e tal. Eis ele me salvou de todos os reis, e eis ele me fez triunfar sobre todos os meus inimigos. Aí uma coisa que é interessante, porque o que ele está dizendo vai confirmar o relato bíblico. Só que o relato bíblico ele vai apresentar sob a perspectiva israelita. E aqui, nessa pedra moabita, o Messa está apresentando o relato sob a perspectiva
exatamente dos moabitas. Tá certo? Então, aí ele diz aqui, ó, esse on-ri, olha aqui, ó, on-ri, tá vendo aqui? Esse ri é um pedaço que está em cima aqui, ó. On-ri. Eu deveria ter colocado aqui amarelo também, ó. Tá vendo? On-ri. Quem é On-ri? On-ri é rei de Israel. Aí eu coloquei aqui, tá vendo? Para a gente poder saber que ele está sendo citado aqui na linha 5. Então, esse rei de Israel, que alguns dizem, esse rei não existiu, isso aí é história fictícia. Não, isso aqui está sendo citado por uma fonte extra-bíblica, dizendo que é um rei de Israel, conforme citado na Bíblia, ele é reconhecido aqui como rei de Israel por uma fonte extra-bíblica. Aí diz assim, On-ri oprimiu Moabe muitos dias, porque ceirou Quemós em terra sua. E sucedeu seu filho, e disse também ele, dominarei Moabe em meus dias. Disse isso, mas triunfei sobre ele e sobre sua casa. E Israel pereceu. Esse pereceu aqui, isso aqui isso significa, normalmente, quando na língua semítica eles repetiam um verbo, ele estava querendo, na realidade, de expressar o superlativo. Então, Israel pereceu profundamente, pereceu muito, pereceu para sempre, né? E conquistou um rio. Olha só uma coisa que é bem interessante que a gente vai observar aqui. Da mesma forma que os israelitas tinham aquela cultura, eles tinham aquela ideia de que quando eles eram derrotados é porque Javé, o seu Deus, estava irado com eles. Então, esse pensamento era um pensamento que permeava os povos do Oriente Médio no passado. E quando o seu Deus estava irado, eles perdiam as batalhas, porque o Deus estava irado. Quando Deus estava contente, eles venciam, eles ganhavam na batalha. Então, aquele mesmo formato de expressar a relação com Deus que aparece entre os israelitas e Javé, que é o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, vai acontecer também nos outros povos. A gente observa isso aqui. Eu estou chamando a atenção de vocês para essas questões, tá? Porque se eu jogar aqui sem apresentar, vocês vão ficar sem saber o que se quer dizer, né? Conquistou um rio, toda a terra de Medeba, e se estabeleceu nela em seus dias e em metade dos dias do seu filho 40 anos, e regressou a ela, Quemós em seus dias, e construiu Baal-meon, também é citado lá, e fez nela reservatórios, e construiu Kiriatem. Essa palavra Kiriatem, Kiriat Jearim, é mencionado também lá na Bíblia. E os homens de Gade habitaram na terra de Atarote, desde sempre. Construiu para eles o rei de Israel, Atarote. Mas guerreei contra a cidade, conquistei-a e executei todo o povo. Aquela chamada Guerra Santa, que vai aparecer muito no Velho Testamento, isso aparece aqui também. Bom, essa parte aqui não tem nenhuma observação, eu vou passar direto, tá? Eu quero só pegar as partes que tem algum tipo de observação. Eis para Astar, Quemós, consagrei-os ao extermínio. Então, isso aqui, consagrei-os ao extermínio, ou devotar ao extermínio, é uma expressão semita para poder destruir na Guerra Santa. Então, por exemplo, quando um povo, no passado, consagrava um outro povo à destruição, isso era chamado de Guerra Santa. Isso quer dizer que ele estava lutando em nome do seu Deus para destruir um povo indesejado. Então, essa era uma cultura que havia naquela época. Isso aparece na Bíblia, isso aqui aparece também na Pedra Moabita. Desculpe. Também tomei de lá vasos, está vendo aqui, ó? Vasos. Eu peguei essa tradução aqui e fiz uma adaptação.
Tá? Eu peguei e aí eu fui e coloquei a palavra areus aqui. Porque, na verdade, quem fez essa tradução foi um senhor, uma pessoa, né, que está fazendo doutorado na PUC, ou fez doutorado na PUC, eu acho, né, não tenho muita certeza, eu não quero errar, porque isso aqui está sendo gravado, mas me parece que é um trabalho de pós-graduação. Depois eu vou até olhar para eu não poder não errar. Né? Um trabalho muito bem feito, inclusive, é elogiável o trabalho dele. Mas ele colocou aqui, ele fez a tradução dessa palavra, e essa palavra é uma palavra muito difícil de traduzir, porque não se conhece realmente a tradução dela, aréus. Ele colocou vasos, eu coloquei aqui aréus, vasos de Javé. A grande maioria dos filólogos reconhece que essa palavra pode ser relicário, santuário ou vasos sagrados. Ele deu preferência a vasos sagrados. Não estou dizendo que ele esteja errado, não. Eu acho até que tem bastante lógica no que ele está dizendo. Porque se você ler Daniel capítulo 1, Daniel vai relatar que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou os vasos sagrados do Senhor, ou seja, de Javé, para a Babilônia. Né? Então ele colocou aqui. Mas essa palavra aréus ainda é uma palavra ainda que está bastante em estudo ainda. Esses aréus de Jeová, que ele traduziu como vasos de Jeová. O mais importante que eu quero chamar a atenção de vocês, é porque a palavra Javé, ou Yahweh, né, no hebraico, a gente pronuncia Javé ou Jeová, essa palavra era, até então, desconhecida em fontes extrabíblicas. Era algo conhecido apenas através da Bíblia, conhecido apenas através do povo de Israel e do povo de Israel para adiante. E com a pedra moabita, se provou que realmente Javé, Jeová, o Deus dos hebreus, ele estava presente ali. Aí ele diz assim, olha, também tomei de lá vasos de Javé e arrastei-os diante de Quemós. E o rei de Israel construiu Jaza e estabeleceu-se nela enquanto lutava contra mim. E expulsou o Quemós da minha face. E tomei de Moabe 200 homens de todo o seu destacamento e tomei-o contra Jaza e conquistei-a. Então, leia, quando terminar aqui, se você puder até hoje, pegue lá 2 Reis, capítulo 3, leia até o verso 27, que é o último versículo. Então, para anexá-la a Dibon. Não é? Então, essa expressão Dibon, ela é também mencionada aí na Bíblia, não é? Como eu mostrei para vocês, certo? Eu construí o Carrot, a muralha dos bosques. Então, aí eu peguei essa palavra bosques aqui, que esse tradutor, que é um excelente tradutor, ele traduziu direto por bosque, mas eu fui lá no original, né, porque eu tenho lá o original da Pedra Moabita, e coloquei do jeito que está lá, Jearim. A pronúncia, na realidade, semita é Yearim. Yearim. Mas a gente fala Jearim aqui em português, né? Por que eu botei aqui Jearim? Porque essa palavra Jearim, ela vai aparecer na Bíblia e significa bosques. Ela que está pluralizada. Ela significa bosques ou significa também floresta. Aí eu coloquei aqui exatamente para mostrar que lá no original, a palavra que é usada é uma palavra que é usada também na Bíblia. Então, só o único objetivo foi esse aí. Tá bom? Aí ele continua aqui. Eu escavei canais para Carrot com prisioneiros de Israel. Eu construí Aroer. Essa palavra Aroer também é uma expressão que aparece na Bíblia. Tá? É um lugar que está lá. Inclusive, eu tenho aqui um dicionário. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Um excelente dicionário. Né? Smith's Bible Dictionary. Complete Concordance, 4,000 Questions and Answers. É muito legal. E eu estava lendo hoje exatamente sobre esse lugar, Aroer. Né? Inclusive está aqui, mas eu não vou ler agora porque não tem necessidade. Né? E também Arnon. São os lugares que aparecem aí, que são mencionados na Bíblia e que são mencionados aqui. E você vai encontrar todos esses lugares ali, exatamente nesse confronto aí com os moabitas. Né? Então, você tem aqui tudo de bom, né?
A palavra de bom, tá? Interessante. Bom, enfim, aí não tem mais nada, né? Já fechamos aqui. Então, por que eu quis mostrar com isso? Eu quis mostrar que nós temos histórias extrabíblicas, e eu acredito, amigos, que a arqueologia ainda vai desenterrar muitos tesouros que ainda estão enterrados. O que eu quero mostrar com isso? Para poder, inclusive, responder aquela pergunta que foi feita, eu não lembro agora qual foi a moça que perguntou, né? Sobre a questão se a gente encontra relatos fora da Bíblia. Encontramos vários, muitos relatos. E o que eu apresentei para vocês aqui é apenas uma parte. Agora, eu queria que vocês agora vissem como um todo. Eu apresentei primeiro para vocês o que é a Pedra da Roseta. Com o descortinar da Pedra da Roseta, quando aqueles dois peritos, né, descobriram ali a forma de se decifrar aquela escrita hieroglífica, ali se abriu uma chave para poder também desvendar as escritas cuneiformes e tudo mais. Tá certo? É importante a gente observar isso. Tá bom? Então, a Pedra da Roseta, o descortinar da Pedra da Roseta vai abrir as portas para outros tipos de traduções, como foi feito por Rawlinson, né? Quando a gente vê aquele painel que eu estudei nós estudamos aí na semana passada, né? Aquele painel de Dario, né? Tão assim tão importante para o estudo da arqueologia ali de Berristum, né? Muito importante isso. Aí você vai juntando. Então, o Rawlinson ele vai usar o mesmo esquema que foi utilizado para o descortinar da Pedra da Roseta. E agora nós estamos aqui com a Pedra Moabita. A Pedra Moabita não houve necessidade de desvendar, tentar descobrir a forma da escrita, porque é uma escrita semítica conhecida. Então, aí não tem problema. Uma letra fácil, né, de uma escrita fácil para quem conhece, né, os semitas sabem tranquilamente, sem problema nenhum. E ali nós encontramos relatos bíblicos que estão em consonância com aquele plot, com aquele plano, com aquela história que foi contada ali no segundo livro de Reis, no capítulo 3. Aí você vai pegar a Pedra Moabita e ela está contando a mesma história, só que de forma reversa. Está contando a história, a sua perspectiva dos Moabitas, mas falando a mesma coisa que está escrito lá em 2 Reis, no capítulo 3. O que eu quero mostrar com isso? O que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos demonstrando que o relato bíblico é um relato verdadeiro, confirmado por esses extrabíblicos, tá certo? Eu quero apresentar para vocês aqui um material. Esse material ainda está em edição, vocês podem comprar pela internet, podem ir numa livraria e comprar. Vocês encontram aí na CPAD, tá? Muito bom material, tá? Ele não é muito grosso, mas é um material valente, é muito bom, gostei muito. 174 páginas, tá? A Bíblia e a Arqueologia. Muito bom material. O outro livro que eu recomendo para vocês é esse livro aqui, Evidência que exige um veredito, volume 1, Josh McDowell. Muito bom. Todo o material de Josh McDowell eu adquiro. Um autor excelente. E tanto esse aqui quanto esse outro aqui eu adquiri ontem. O CPAD está em promoção. Aí eu fui lá, né? E comprei em promoção esse material aqui. Muito bom material, excelente. Eu queria ler para vocês aqui, deixa eu ver que horas tem. A nossa hora aqui, nós vamos até 7h30 até 8h30, nós temos um tempinho ainda, né? Aqui, a arqueologia refuta as críticas elevadas, ou seja, alta crítica, como a gente costuma dizer, né? A Bíblia. Ele diz assim, muitos livros especializados, muitas opiniões públicas, ainda se baseiam nos resquícios do período errôneo da alta crítica
do final do século XIX até o início do século XX. Essas críticas, essas críticas acreditavam, eu acho que esses críticos, né? Essas críticas acreditavam que a Bíblia tivesse cometido erros. No entanto, não possuíam sólidas evidências para as quais pudessem se basear para suportar suas opiniões. Agora, através dos fatos, a arqueologia deixou desconcertadas as antigas críticas elevadas da Bíblia. Aqui estão alguns exemplos dos erros que cometeram. Eu vou ler só apenas alguns, porque senão fica muito maçante essa coisa de ficar lendo muito, né? Aí ele diz assim, ele agora vai citar, são diversas citações aqui de autores, arqueólogos, e, enfim. As críticas elevadas, quando eu falar críticas elevadas, diga-se alta crítica, né, como é conhecido. As críticas elevadas acreditavam que a cultura hitita da época de Abraão não teria possibilidade de ter existido, da maneira como está registrada na Bíblia, Gênesis 10, 15, 15, 20, 23, 3 e de 7 a 20, 25, 10, 49, 32. Agora, a arqueologia descobriu muitos objetos dos primitivos hititas e eles são tão numerosos que encheram todo um museu em Israel. Então, aqui está... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a nota bibliográfica para passar para vocês. Ah, mas as notas ficaram lá atrás. Mas não tem problema não, qualquer coisa a gente coloca depois aí para vocês. Nós estamos tendo que ficar investigando lá. Outro, ele diz assim, a Bíblia fala que Tubal-Caim, um descendente de Caim, filho de Adão e Eva, forjou toda a obra de cobre e de ferro, Gênesis 4, 22. A ciência considera aproximadamente o ano 1200 a.C. como o ano da Idade do Ferro, muito depois da época estimada por Tubal-Caim. No entanto, a arqueologia encontrou uma lâmina de ferro exatamente a noroeste de Bagdá, não muito longe do provável lugar do Jardim do Éden, cuja data é anterior ao ano 2700 a.C., muito antes da estimativa anterior. Muito legal isso aqui. São vários, ele vai apresentar, deixa eu ver que capítulo é esse aqui, para eu poder passar para vocês aqui, a bibliografia, capítulo 14, deixa eu ver aqui atrás, capítulo 14, eu vou pegar aqui a fonte 1 e 2 para passar para vocês. Então, essa declaração é de Joseph P. Free e Howard Voss, Archaeology and the Bible History, Arqueologia e a História da Bíblia. Grand Rapids, Michigan, Zondervan Publishing House, 1992, páginas 108 e 109. E a segunda é no mesmo livro, na página 37. Aí tem várias citações, tem cada uma mais interessante, mas são muitas citações, não vai dar para eu ler para vocês aqui, né? É muita coisa. Deixa eu ler um pouquinho aqui com vocês agora o material aqui do meu amigo Josh McDowell, grande Josh McDowell. Ele diz assim, provas arqueológicas. Ele diz assim, Nelson Gluck, o renomado arqueólogo judeu, escreveu, pode-se afirmar categoricamente que, até hoje, nenhuma descoberta arqueológica contradisse qualquer informação dada pela Bíblia. E prossegue comentando a incrível fidelidade da memória histórica da Bíblia, especialmente quando corroborada pelas descobertas arqueológicas. Aí ele vai citar William F. Albright. Eu mostrei para vocês aqui semana passada, retrasado, um livro de Albright. Eu tenho aqui na minha estante. Conhecido por sua reputação como um dos grandes arqueólogos, afirma, não pode haver dúvida alguma de que a arqueologia tem confirmado a historicidade substancial da tradição do Antigo Testamento. É muita citação, eu não vou poder ler tudo para vocês aqui, porque é muita coisa. Aqui tem Mary Lander, eu também tenho material dele, né? John Warwick Montgomery. Esse aqui é de Millard Burroughs. Eu vou ler esse de Millard Burroughs, eu vou ler para vocês aqui. Ele é da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Ele comenta, em muitos casos, a arqueologia tem refutado as opiniões de críticos modernos. Ela tem demonstrado, em vários casos, que essas opiniões repousam sobre pressuposições falsas e esquemas irreais e artificiais de desenvolvimento da história.
ali aqui tem a citação dele, né, em 1938 e tal. Essa é uma contribuição real que não deve ser minimizada. Aí ele vai citar também o F. Bruce, o Unger de novo, Albright. Aí eu vou citar outro aqui de Burroughs. Ele diz assim, Burroughs explica a causa de tanta e excessiva desconfiança. O exagerado ceticismo de muitos teólogos liberais não é fruto de uma avaliação cuidadosa dos dados disponíveis, mas de uma forte predisposição contra o sobrenatural. Essa é que é a questão. Muitos que duvidam da Bíblia são pessoas que não acreditam na fé, não acreditam em Deus, não acreditam no sobrenatural. Aí é que é o problema. Eles vão fazer de tudo para poder negar a autenticidade da Bíblia. Agora, isso aqui é de Sir Frederick Kenyon, que foi curador do Museu Britânico. Ele diz assim, portanto, é legítimo afirmar que em relação àquela parte do Antigo Testamento contra a qual diretamente se voltou a crítica destruidora da segunda metade do século XIX, as provas arqueológicas têm restabelecido a autoridade do Antigo Testamento e mais, têm aumentado o seu valor ao torná-lo mais inteligível através de um conhecimento mais completo de seu contexto e ambiente. A arqueologia ainda não se pronunciou definitivamente a respeito, mas os resultados já alcançados confirmam aquilo que a fé sugere, que a Bíblia só tem a ganhar com o aprofundar do conhecimento. Olha, é fantástico. Eu tenho muito material bom aqui. É pena que não dá para citar tudo, né? Mas eu passei para vocês o que mostra o seguinte, que quanto mais se estuda, quanto mais se desenterra esse material, mais se comprova a autenticidade das Sagradas Escrituras. Então, nós podemos tomar a Bíblia em nossas mãos e dizer que nós estamos segurando a autêntica palavra de Deus. Ela é, de fato, a palavra de Deus. Por que eu estou fazendo isso? Eu me lembro, certa ocasião, na PUC, quando eu estava fazendo doutorado na PUC, eu tive excelentes professores. Tanto no NASP, lá no meu primeiro doutorado, quanto no segundo doutorado na PUC. Eu, graças a Deus, tive excelentes professores, os melhores professores, excelentes professores, muito bons professores. E a professora Maria Clara foi uma das melhores, dentre as boas professoras e professores, ela foi fascinante. Se vocês colocarem aí no YouTube, vocês vão encontrar algumas entrevistas com ela. E eu me lembro que uma vez, ela disse, eu nunca me esqueci dessa frase, ela disse assim, abordar sobre teologia não tem nada a ver com aquelas expressões complicadas do alemão. Teologia é falar sobre Deus. Teologia é estudar sobre Deus, porque é isso que quer dizer teologia. Então, quando nós vamos estudar teologia, a gente estuda sobre Deus. É claro que existem teólogos que são ateus, mas não é o nosso caso aqui. O que eu quero mostrar para vocês é que no nosso estudo de teologia, a fé tem um lugar cativo, ela tem um lugar especial, porque é exatamente isso que a ciência tem mostrado. A ciência tem mostrado a veracidade de tudo aquilo que ela afirma. E eu gosto muito de uma frase muito repetida pelo Dr. Rodrigo Silva, que vocês conhecem, e meu amigo pessoal, e eu tenho material dele aqui, eu gosto muito. Ele tem no livro dele, no livro que ele escreveu, que foi a sua tese, se tornou um livro, ele diz assim, ou o Senhor Jesus Cristo é de fato aquilo que ele afirma ser, ou então ele foi o maior impostor de toda a história. Ele não pode ser meio termo. Ou ele é uma coisa, ou ele é outra coisa. Não é? E nós, pelas evidências e pela experiência e por tudo mais, nós acreditamos na hipótese de que é verdadeiro tudo aquilo que ele confirmou. Tá bom? Então é isso aí, gente. Nossa aula de hoje fica por aqui, mas antes da gente encerrar, eu gostaria de dar a vocês a oportunidade de vocês fazerem algumas perguntas, tá bom? Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos, de fato, continuar estudando a palavra, né? E continuar explorando mais. Na semana que vem, nós já vamos sair um pouquinho dessa área de arqueologia, né? E vamos agora passar, possivelmente, na semana que vem, já vamos entrar na parte daí da autoria de
de Jó, não é? Vamos responder essa questão para a gente poder avançar, porque nós temos que entrar aí na área da hermenêutica, da exegese, a gente tem que avançar para isso aí, né? Porque o tempo não para e nós voamos.